Fala, servidor. Tudo tranquilo? John do Grana aqui e hoje a gente vai conversar se é possível ter novamente o confisco das poupanças. E aí, será que é possível? Será que não é? Para tu saber, já dá o like no vídeo e eu te aguardo logo depois da vinheta. Então tá, servidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Grana sob Controle. Bom, e o tema de hoje é confisco das poupanças. Será que é possível novamente? Vamos dar uma conversadinha sobre esse assunto que é extremamente importante, que o pessoal vem debatendo cada vez mais nos últimos anos, tendo em vista a instabilidade política pela qual o Brasil passa já há algum tempinho. Então vamos conversar sobre isso, ver se é possível, ver se não é, o que foi realmente o confisco das poupanças, para entender tudo melhor. Show? Vamos lá então. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, servidor, é o seguinte: tu sabe o que foi o confisco das poupanças? Bota nos comentários aqui pra mim o que tu acha que foi. Só não vale roubar, ver todo esse vídeo aqui e depois responder. Já responde agora enquanto tu tá vendo o vídeo, beleza? Eu também tinha essa dúvida. Tinha dúvida não, eu tinha uma certeza que na real depois eu fui ver que não era tão certeza assim. O que eu achei que era o confisco das poupanças? Eu achei que realmente o governo tinha congelado o valor que tinha ficado nas poupanças do brasileiro, que os brasileiros tinham na poupança, e que o governo tinha sacado esse dinheiro para utilizar realmente tal qual fosse um empréstimo, por exemplo, e o governo tinha desaparecido com aquele dinheiro. Bom, não foi bem isso que aconteceu. Apesar de haver muitas pessoas que não tiveram seu dinheiro, aí, suas poupanças desbloqueadas, e isso a gente vai entender um pouquinho mais no vídeo. Mas eu achava que era isso, mas na realidade não era. Vamos entender então o que foi aí realmente o confisco das poupanças, entender qual era o cenário macroeconômico lá da época, para a gente conseguir contextualizar toda essa situação e, no final do vídeo, entender se é possível hoje acontecer um confisco aí, realmente, dos nossos bens, dos nossos patrimônios, ou se é uma possibilidade distante, ou se é impossível, ou qual é a situação. Bom, e quando a gente fala de confisco das poupanças, a gente está falando de um dos principais medos dos investidores brasileiros. Esse é um dos principais motivos pela qual o brasileiro busca não investir ou deixar o dinheiro aí em coisas muito seguras, mas que trazem pouca rentabilidade. Claro, isso aí juntamente é aliado com a falta de educação financeira, na qual a gente sabe que o Brasil não tem preocupação muito grande nesse sentido. E aí, eu trago aqui para ti vários conhecimentos para a gente conseguir destravar esse medo, digamos assim. E é importante tu destravar esse medo, servidor, porque tu pode ser um dos milhões de brasileiros que deixam de ganhar muito dinheiro porque realmente estão preocupados aí com um possível confisco das poupanças, um confisco aí do teu patrimônio por parte do governo. Então, com esse vídeo aqui, a gente vai entender melhor qual é a situação e no final do vídeo tu vai entender certinho qual é a probabilidade de um confisco das poupanças acontecer, e eu acredito que no final do vídeo tu possa estar aí mais seguro, ou não, talvez, para fazer investimentos de forma mais assertiva. Mas o importante é destravar esse medo aí e te mostrar que o mundo dos investimentos não é tão inseguro, não é tão arbitrário assim como a gente imagina. E o que foi o confisco das poupanças, ou também conhecido como o confisco do Collor? E quem foi Collor? Bom, a gente precisa lembrar que o Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito aí por eleições diretas, ou seja, o povo votou realmente após a redemocratização aí do país. Beleza? Então a gente precisa entender esse cenário político, principalmente. Quanto ao cenário econômico, a gente precisa lembrar que o Brasil estava passando por aquilo que ficou conhecido como hiperinflação. E para tu ter ideia da hiperinflação, eu trouxe alguns dados aqui para ti que eu vou ler, para tu ter uma noção. Olha só, a inflação de outubro de 1988, aí, que foi a promulgação da nossa atual Constituição Federal, beleza? 5 de outubro de 1988, até fevereiro de 1990, porque aí o confisco das poupanças aconteceu em março de 90, então eu peguei esse período para a gente analisar como é que foi a inflação. Aproximadamente um ano e meio, de outubro aí até outubro de 88 até fevereiro de 90. Então, outubro de 88 até outubro de 89, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Um ano e 4 meses, mais ou menos. A inflação foi de 557,22%.
mais de 500%, quase 600%. Servidor, tu precisa ter uma noção disso, olha só. Imagina que tu queria comprar algo, aí trazendo para uma situação mais atual, em janeiro de 2021. Vai dar bem certinho aí essa comparação, porque é 1 ano e 4 meses atrás. Nós estamos gravando esse vídeo em maio de 23, então em janeiro de 21, podia ser o meio da pandemia ali já, 1 ano de pandemia quase. Imagina que o bem que tu queria comprar, o móvel ou qualquer tipo de utensílio, custava R$ 1.000. R$ 1.000 em janeiro de 21. E agora, em maio de 23, estaria custando R$ 6.572,20. Quem é das antigas aí, me conta se não era assim realmente. Tu ia no mercado hoje, se tu fosse 1 ano depois, para comprar qualquer tipo de bem, isso custava 3, 4, 5 vezes mais. Isso quando não custava realmente dentro do mercado no mesmo dia. Beleza? Eu não vivi isso, porque eu nasci em 1994, aí quando foi o Plano Real que deu fim nessa questão da hiperinflação. Claro, ainda temos a inflação aí, volta e meia a gente se perde um pouquinho, mas a hiperinflação realmente, com aquela remarcação de preços, que o pessoal costumava dizer que tu pegava já o item da prateleira porque a pessoa estava remarcando o preço daquele item ali no dia mesmo. Tu ia de manhã comprar o produto, de tarde ele já estava um preço maior ainda, no outro dia estava maior ainda. E até foi daí que veio aí o hábito de se fazer rancho, comprar tudo no começo do mês, para não ter que ir comprando ao longo do mês, porque senão tu poderia pagar realmente mais caro nessas coisas, porque dentro do mesmo dia, em horas, o teu dinheiro ia perdendo o valor. O que hoje a gente consegue calcular em meses, talvez aí semestres, anos, né, para ver a perda do poder de compra do brasileiro. Lá naquela época, o poder de compra do brasileiro ia se perdendo ao longo do dia. Então o dinheiro que tu tinha na mão de manhã era bom que tu usasse na hora, porque de tarde ele poderia valer muito menos. Desde 1985, diversos planos econômicos aí foram elaborados tentando realmente vencer essa hiperinflação. Vou pedir para o Igor trazer aqui na tela uma imagenzinha que mostra aí realmente a inflação e as consequências de cada plano econômico, cada plano realmente financeiro para conter a inflação. E aí vocês vão poder ver aqui na imagem que teve o plano cruzado, teve o plano Bresser, teve o plano verão, mas foi no plano Collor 1 realmente que o confisco das poupanças aconteceu. Isso foi no dia 16 de março de 1990. E basicamente, nessa medida provisória, que é aquele canetaço que os governos podem dar fazendo uma alteração legislativa, que vai valer desde aquele momento, esse pacote de medidas provisórias do Collor, ele incluía o congelamento das poupanças. O que foi o confisco das poupanças? Basicamente, aí toda a poupança ficou bloqueada por 18 meses. Ficaria bloqueada por 18 meses. E a pessoa só teria direito a resgatar aí algo até 50 mil cruzados novos, o que hoje em dia daria aproximadamente R$ 12.000. Mas, João, foi só as poupanças que foram congeladas? Aí é que tá a grande questão. Não, servidor. Não foram só as poupanças. Toda aplicação de renda fixa, CDBs, aí, fundos de investimento em renda fixa, um investimento que existia na época, que hoje não existe mais, conhecido como overnight, as próprias poupanças, as contas correntes, tudo foi bloqueado. Beleza? Então a pessoa não tinha mais acesso ao dinheiro até o limite de 50 mil cruzados novos, que seria hoje R$ 12.000. Servidor, olha o impacto que isso tem na vida de um servidor público. Trouxe um exemplo aqui para ti só para tu ter noção. Imagina que tu, aí na época, estava seguindo aí todas as recomendações financeiras, de gestão de finanças, investimentos, e tu tinha uma reserva de emergência de 20, R$ 25.000, digamos. Uma reserva de R$ 25.000. E vem um presidente que, dentro da circunstância econômica, dá um canetaço, bloqueia tudo e te diz assim, ó, se tu quiser, tu pode resgatar 12 mil desses teus 25, o resto vai ficar bloqueado aí. Imagina dizer isso. Cara, uma loucura. Foi decretado feriado bancário durante 3 dias. Então, depois dessa medida, por 3 dias os bancos ficaram fechados. Imagina o que foi no quarto dia. No quarto dia, todo mundo correu para os bancos para sacar esses 50 mil cruzados novos aí, para poder realmente utilizar. Porque ninguém sabia se ia dar certo ou não essa questão do plano Collor 1. E qual era a ideia do plano Collor 1? Congelar esse dinheiro aí dentro da poupança para retirar esse dinheiro da economia, ou seja, fazer circular menos dinheiro no país, visando baixar a inflação.
Porém, com a baixa circulação de dinheiro, também baixam outras coisas como o PIB. Então teve diversos reflexos aí que não foram muito positivos, entre outras medidas que foram tomadas juntamente aí desse canetaço do plano Collor 1, que acabou não dando muito certo, tu vai entender ali na frente. Mas era basicamente isso, congela durante 18 meses e paga uma remuneração aí para as pessoas que tiveram esses valores congelados no valor de uma rentabilização de 6% ao ano. Só que isso também era um choque para as pessoas, sabe por quê? Porque essa rentabilização ela era muito, mas muito inferior às rentabilizações que o pessoal estava tendo na renda fixa naquela época, que os investidores estavam surfando aí na onda da inflação, realmente. Porque a inflação, apesar de assolar muita gente, tinha muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, assim, ó, quando o Collor bloqueou a tua conta e te prometeu 6% ao ano de rentabilização, isso frustrou muita gente, sabe por quê? Porque no mês anterior, em fevereiro, a rentabilização da renda fixa ficou em 85%, 82, 85 mais ou menos, por cento no mês, não no ano. 85% no mês. Então tu imagina, tu sair de uma rentabilização de 85% no mês e aquele ano fechou aí a inflação em 309%, 309% no ano, para uma rentabilização de 6%. Na prática, também trouxe o exemplinho aqui. Imagina que tu tivesse R$ 1.000 investido ainda em fevereiro de 1990. Tu tinha R$ 1.000 investido. E vem um presidente, uma canetada, dizer o seguinte: sabe esse teu investimento, que ia render agora nos próximos 12 meses aproximadamente R$ 3.000? Pois é, vai render R$ 60. Mas é para conter a inflação, não te preocupe. Não, né? Imagina a fúria das pessoas da época, principalmente dos investidores. Gente, fazer uma coisa dessa é algo que hoje pra gente é inconcebível. Mas na época era uma coisa, digamos assim, aceitável, aceitável, entre parênteses, politicamente. Porque se tinha esse grande vilão que era a hiperinflação. E aí se chegou no ponto de dizer assim, ó, vamos conter a inflação a qualquer custo. Só que o qualquer custo doando no bolso do brasileiro, do investidor, do servidor público, do pobre. Porque realmente no bolso dos ricos parece que a coisa não foi tão assim. Então a gente precisa entender que a gente não pode tomar medidas a qualquer custo. Então vamos na sequência aqui para a gente não entrar tanto aqui nos detalhes políticos e filosóficos desse problema gigante que foi o plano Collor 1. Vamos dar sequência. Entendido aí como é que funcionou o plano Collor 1, esse aí na qual houve o confisco das poupanças, o confisco aí de toda a renda fixa, tu já sabe que não foi só as poupanças, foi toda a renda fixa. Tu deve estar te perguntando, tá, John, e aí? Qual a probabilidade de acontecer de novo? E olha, eu vou te ser bem sincero. Para falar bem a verdade, baixíssima, mas baixíssima mesmo. E por quê? Por 3 motivos, servidor. Pensa comigo aqui e vamos contextualizar a situação. Motivo 1. A gente não tem um cenário de hiperinflação que justifique uma medida tão agressiva ou nada parecido com isso. Hoje em dia a inflação ela está por volta de 6% ao ano e não 300%, 1.500% no ano, como estava acontecendo lá no ano de 89, 90, que já vinha, na verdade, desde muito antes, desde 1980 ali, chamaram essa década de 1980 a 1989 de década perdida, porque realmente as finanças, a economia, realmente foi um fator bem complicado para o Brasil e para toda a América Latina como um todo, né? Mas para o Brasil começou aí os problemas, 90 ali também, foi só ter um respiro em 94, depois do Plano Real, através de muito estudo, muito cálculo realmente, e que não foi uma solução perfeita, mas foi melhor do que todos esses planos que eu citei, que davam uma contida na inflação, mas destruíam o país, e depois a inflação voltava com tudo. O Plano Real, ele deu uma destruída no país, mas conseguiu manter realmente uma estabilização financeira. Claro, ainda oscila, ainda tem seus reflexos, aquela famosa URV, quem trabalha aí com restituição de IPTU, de valores, quem trabalha nas contabilidades aí da prefeitura, do estado, a gente até hoje trabalha com essa porcaria dessa URV aí, tem que fazer um montão de cálculo para conseguir atualizar os valores para o valor presente. Tem gente que tem processos até hoje em função desses congelamentos aí da poupança e que não tiveram suas rentabilizações ou que não tiveram sequer o dinheiro realmente devolvido
porque os bancos na época, como eu disse, houve uma corrida aos bancos e muitos bancos quebraram aí, não tinham liquidez para fornecer para todo mundo aquele valor ali de 50 mil cruzados novos, que todo mundo depois do feriado bancário foi correr para sacar esse dinheiro e os bancos não tinham realmente. Num outro vídeo eu já expliquei aí como é que funcionam as reservas fracionárias e aí naquela época houve aí realmente um caos total e tem gente que tem processo até hoje, show? Então, realmente é baixíssima a possibilidade de haver um novo congelamento aí das poupanças, um novo congelamento da renda fixa, porque o primeiro motivo, não há uma hiperinflação que justifique algo parecido. Segundo motivo, depois desse plano Collor fracassado, diga-se de passagem, a Constituição ela foi emendada. E é assim que fala mesmo, beleza? Porque quando a gente altera a Constituição, a gente diz que houve uma emenda constitucional. Então ela foi emendada. E essa emenda foi a 32, lá em 2001. E olha a curiosidade, a Constituição é de 88. 98 fechou 10 anos. 99, 2000, 2001. Nós estávamos com 13 anos de Constituição Federal e ela já havia sofrido 31 emendas. Então percebam como essa Constituição ela já não era em 2001 a mesma de 1988. Em 2001 veio a emenda constitucional número 32, beleza? E o que essa emenda constitucional ela traz para a gente? Eu vou ler para ti. Ela incluiu aí dentro aí daquela parte que fala na Constituição sobre as medidas provisórias, ou seja, o canetaço que o presidente pode dar realmente para fazer lei, ele faz uma medida provisória, toma algumas medidas e aquilo ali já começa a valer imediatamente, beleza? Claro, ela vai valer ali dentro das regras constitucionais por 90 dias, depois tem que ser convertida em lei, qualquer coisa nesse sentido, beleza? Mas veio essa emenda constitucional 32 e disse assim, ó, fica proibido de tu dar um canetaço, de tu fazer uma medida provisória sobre. Aí vamos lá, vou ler para ti. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Então, por medida provisória, por canetaço de presidente, é proibido congelar qualquer tipo de ativo financeiro, seja CDB, seja poupança, seja aí qualquer outro LCI, LCA, qualquer outro bem, beleza? É proibido, conta corrente, qualquer coisa, é proibido um congelamento via canetaço do presidente. Não pode mexer nesses assuntos aqui. Então, assim, é proibido o canetaço do presidente. Mas nada impede, não existe uma proibição constitucional, nem uma proibição legal, de que uma lei venha e congele os bens. Mas o processo legal, realmente, para tu conseguir aprovar uma lei, que vai passar lá pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, normalmente, a gente hoje, com acesso à internet, realmente está tudo digitalizado, a gente tem um acesso muito mais rápido à informação. Então, se qualquer parlamentar aí propuser realmente uma lei, um PL que a gente chama, né, o projeto de lei, que trate sobre congelamento da poupança, congelamento de bens, legalmente pode uma lei que trate sobre esse assunto, só não pode por canetaço do presidente. Mas a gente vai ficar sabendo, isso demora para tramitar realmente, leva algumas semanas, alguns meses para conseguir aprovar uma lei desse tipo, às vezes pode levar anos para conseguir promulgar uma lei dessa. Então, se a gente sabe que vai vir uma lei que vai tratar sobre isso, dá tempo da gente conseguir se precaver, da gente conseguir tirar os dinheiro aí dos ativos que vão ser bloqueados ali na frente, ou que tem a possibilidade de ser bloqueado ali na frente. Então, o motivo 2 é que é o seguinte, não pode por canetaço do presidente, então a gente não vai ser pego desprevenido, pode ser alterado sim, pode haver um congelamento por lei, mas como para tu colocar uma lei em prática no Brasil demora algum tempo, não vai ser de sopetão, como dizia minha mãe, não vai ser aí de forma inesperada, não vai ser de forma repentina, a gente vai ter um tempinho, então a gente consegue se antever. Esse é o segundo motivo pela qual a chance de ocorrer é baixíssima. O terceiro motivo foi um tremendo fracasso. Essa medida ali do Collor foi um tremendo fracasso. Depois houve também uma segunda tentativa de um pacote de medidas provisórias do Collor, que foi chamado de Plano Collor 2, que também não deu certo, não resolveu nada, assim como o Plano Bresser, assim como os outros planos ali que tiveram, não resolveram nada. O que foi resolver realmente foi mais adiante o Plano Real. Aí já era outro governo,
aí já era outra circunstância, e aí se conseguiu realmente, através de cálculos aí, dar uma estabilizada na economia. Mas vamos lá. Esses são os 3 motivos pela qual a chance é baixíssima de acontecer. 1. Não estamos em cenário macroeconômico de hiperinflação que justifique uma medida dessas. 2. Não dá para o presidente dispor sobre isso, congelar as poupanças pelo canetaço da medida provisória. Então teria que passar por lei, e isso leva um tempo, a gente conseguiria se proteger dessa mudança que não vai ser tão repentina. E 3, porque essas medidas são um fracasso. Se tu tentar justificar realmente uma contenção da inflação com base no congelamento aí dos salários, congelamento das poupanças, congelamento de todos os ativos financeiros, já se viu que isso não funciona. Então, realmente, são esses 3 motivos na qual a chance disso acontecer é baixíssima, servidor, baixíssima. Então, vamos lá. Respondendo algumas perguntas que eu já ouvi e que eu vou ser bem direto para que tu te identifique realmente com elas. John, é possível acontecer um confisco das poupanças? Sim, é possível. Existe essa possibilidade. Não tem lugar nenhum que proíba isso. Isso é uma questão mais de política econômica e fiscal do que uma questão realmente jurídica, tá? Porque juridicamente, na Constituição, nas leis, não há qualquer proibição. Então, se vier uma lei que trate sobre isso, tá valendo. Show? Então, pode acontecer. É possível, existe a possibilidade. É provável que aconteça? Não. Não é provável que aconteça. Na verdade, é muito improvável que aconteça. Tá, John. De 0 a 100, qual a probabilidade que isso aconteça? Olha, eu diria que assim, ó, no máximo, para hoje, para os próximos anos aí, no máximo, 1% de chance eu colocaria. De 0 a 100% de chance de acontecer, eu diria 1% e outra. Não vai ser de forma repentina. Não vai ser pelo canetaço. Então, se acontecer eventualmente, eu acho que a situação econômica do Brasil ela tem que piorar muito. O Brasil teria que se envolver numa guerra, como por exemplo a guerra lá da Ucrânia e da Rússia, teria que se envolver num conflito armado, ou realmente a questão econômica precisaria ir por água abaixo, a gente voltar a passar por uma inflação mais elevada, para se começar a ter a possibilidade disso, e como a gente sabe, não pode ser pelo canetaço do presidente. Então teria que ter um projeto de lei tratando sobre isso, daria tempo da gente se mexer. Então, realmente, a probabilidade que eu acho de 0 a 100 disso acontecer é no máximo 1%, se eu fosse colocar em números, porque eu realmente acho que é praticamente nula essa possibilidade, praticamente nula. E se acontecesse, eu estou tranquilo, porque vai dar tempo da gente se precaver quanto a isso. Vamos lá, o que mais? John, eu preciso me preocupar? Bom, como eu acabei de responder, eu particularmente acredito que tu não precisa te preocupar com isso. O que tu tem que te preocupar de verdade, eu anotei aqui algumas coisas. Aumentar o teu patrimônio, essa é uma preocupação que tu tem que ter. Isso vai te proteger em qualquer período pela qual o Brasil passar. Se tu conseguir aumentar teu patrimônio aí constantemente, frequentemente, tu vai estar blindado contra qualquer tipo qualquer forma de tentativa de congelamento dos teus bens. O que mais? Fazer bons investimentos aí que vão te proteger da inflação, porque a inflação, sim, realmente, apesar dela estar controlada hoje, em mais ou menos 6% ao ano aí na média, a gente já viu em outro vídeo que a inflação acumulada nos últimos anos, aí, nos últimos 20 anos ou 30 anos que eu calculei, agora não lembro 100%, ela, se tu vai fazer uma média, ela vai ficar em 23% ao ano, beleza? Mas isso pega muito aquela parte lá do começo da Constituição, de 88, 89, 90, 91, 92, 93, em que as inflações ficaram aí numa média de 1.400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000% ao ano. Então isso elevou a média lá para cima, mas hoje ela está numa média aí, se a gente for pegar aí, digamos, de 99, 2000 para frente, a gente já vê que houve realmente uma estabilização da inflação. Mas a inflação, sim, essa vai corroer teu poder de compra, essa sim vai confiscar teu dinheiro sem tu ver, veladamente, de forma bem tranquila, ela vai consumindo realmente o teu dinheiro. Então, fazer bons investimentos para ter uma proteção da inflação, isso sim é extremamente importante. Além disso, uma outra forma de tu conseguir realmente te proteger
para tu ficar blindado de tudo isso, é buscar formas, buscar alternativas de diminuir a tua carga tributária. Não estou dizendo para tu sonegar imposto nem nada disso, mas existem formas lícitas, existem formas aí realmente de tu trabalhar com uma otimização da tua carga tributária, ou seja, fazer investimentos, ou seja, fazer aí realmente alguns tipos de aplicações, alguns tipos de destinações, optar por alguns tipos de regime de cálculo tributário que vão diminuir a tua carga tributária, tudo de forma legalizada, claro, obviamente, mas tentar diminuir a tua carga tributária. Um exemplo disso, só para a gente deixar claro que eu não estou aqui estimulando nenhum tipo de atitude ilícita, é, por exemplo, tu fazer uma previdência complementar, ou uma previdência privada. Lembra? VGBL, PGBL, na qual tu vai poder aí no PGBL, no Plano Gerador de Benefícios Livre, conseguir abater 12% do teu imposto de renda. Então, assim, ó, tu vai ter um desconto de 12% aí se tu faz a declaração do imposto de renda aí da forma completa. Essa é uma forma de tu diminuir a tua carga tributária tendo uma previdência complementar, beleza? Então, existem formas de diminuir a carga tributária. Assim como essa, existem outras alternativas em que tu consegue ir aos poucos diminuindo a tua carga tributária. E isso sim te ajuda bastante em acumular um patrimônio e a te proteger de todas essas intempéries, digamos assim, governamentais. E por fim, essa aqui é a mais clássica de todas, a gente precisa lembrar que na época do Plano Collor não foi confiscada, por exemplo, os valores investidos em ações, até porque na época o portfólio de ações, as ações em si, as companhias abertas aí que tinham papéis disponíveis em bolsa representavam apenas 5% do PIB brasileiro. Hoje já representam aí 50%, já tem um peso muito maior. Então, se houver naquela extrema impossibilidade, naquela pouquíssima possibilidade que existe de ter um congelamento aí de bens, é possível que hoje as ações entrem, né? As ações, os papéis negociados em bolsa entrem nesse congelamento. Na época, as ações ficaram de fora. Então, a gente precisa entender que bons investimentos hoje, sim, vão nos proteger. Já tem pessoas que dizem para tu investir fora aí do país, investir em ações estrangeiras. Bom, isso aqui eu não vou entrar nesse detalhe, porque assim como o Brasil passa por algumas situações fiscais bem complicadas, como foi o Plano Collor, imagina, a gente aqui dentro do país já tem uma insegurança sobre o que vai acontecer, imagina investir em outros países, né? Então a gente precisa ficar bem ligado nisso. Quando a gente for investir, a gente precisa. Eu vejo claramente que tem alguns passos que a gente tem que seguir. A gente começa aí realmente fazendo um investimento na gente mesmo, um investimento até não financeiro. Depois a gente vai passar por um investimento financeiro, pessoal. Depois a gente vai passar aí por uma aplicação, uma gestão de finanças mais otimizada para fazer sobrar dinheiro. Depois a gente vai começar com aplicações de renda fixa. Depois a gente vai molhar os pezinhos aí realmente numa reserva de futuro, em que a gente vai fazer uns investimentos de mais longo prazo, mas ainda assim seguros. Depois a gente vai para uma geração de ativos, a gente vai escolher aí ações ou fundos imobiliários, ações pagadoras de dividendos para cair um rendimento recorrente todos os meses, e assim a gente vai evoluindo. Aí a gente vai investir em ações para fazer aquilo que a gente chama de value investing, ou realmente uma análise fundamentalista para tentar ganhar na valorização daquela ação, não tanto com a estratégia buy and hold. Mais adiante, talvez a gente possa escolher alguns BDRs aí, que são aquelas ações estrangeiras negociadas na Bolsa Brasileira, e mais adiante negociar em bolsas internacionais. Então, tem um passo a passo aí que a gente vai seguindo, um caminho. Não é hoje tá com medo de investir aí por causa do confisco das poupanças lá de 1990 e no dia seguinte dizer, não, tá, tô tranquilo, vou investir na Coca-Cola lá na Bolsa Americana. Não, são passos muito distantes, beleza? Então a gente precisa ter o pé no chão, entender que há uma jornada, há uma trilha, há um caminho a seguir, e é muito importante que a gente vá aos pouquinhos adquirindo esses conhecimentos e essas informações. Então, servidor, com isso eu te mostrei que realmente tu pode arriscar na tua lista esse medo de investir por causa do confisco aí governamental, do confisco das poupanças, do confisco da renda fixa, do confisco do colo. Porque esse confisco, ele muito provavelmente não vai acontecer. A chance é praticamente nula de acontecer um novo confisco. Então, conta para mim aqui nos comentários se todo esse conteúdo, se todo esse conhecimento desbloqueou o teu medo de investir,
ou se te aterrorizou e te apavorou mais um pouco. Conta para mim aqui nos comentários, eu preciso desse teu feedback, eu preciso saber e a gente vai conversando aqui. Tu acertou lá a resposta sobre o que era o confisco das poupanças? Tu também achou que o governo tinha metido a mão no dinheiro e tinha desaparecido com o dinheiro? Não, era um plano de investimento, eles iam congelar aquilo ali e te dar uma rentabilização. Foi furada, beleza? Então, bota aqui embaixo se desbloqueou o teu medo realmente de investir ou se te apavorou um pouco mais. Se tu tá mais apavorado, principalmente, bota para mim aqui que a gente vai conversar e a gente vai desbloqueando esse teu medo aí aos poucos. Pô, servidor, dá o like no vídeo aí. Esse vídeo é extremamente importante para que as pessoas consigam desbloquear os seus medos, para que as pessoas consigam entender o que foi realmente o confisco do Collor, o confisco das poupanças e consigam aí ter uma conversa de mais alto nível, entender realmente qual era o cenário econômico brasileiro, entender hoje qual é o cenário econômico e ver realmente que chegar à conclusão junto comigo de que realmente é improvável que aconteça um novo confisco. Então, já dá o like no vídeo, isso ajuda também o vídeo a disparar e o YouTube vai saber que o vídeo ele tem valor e vai disparar para mais pessoas esse vídeo, esse conhecimento. Show? Compartilha com os teus amigos aí que precisam ter acesso a esse conhecimento, com os teus colegas de serviço aí que ainda estão preocupados com o confisco aí das poupanças, que guardam dinheiro debaixo do colchão achando que vai ser confiscado. Manda esse vídeo para eles, é muito importante. E eu agradeço demais por tu ter assistido até aqui. Eu desejo um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender do horário que tu tá olhando. E uma excelente semana. Até mais. Valeu!